Nós olhamos para as populações asiáticas e isso já é para eles uma situação normal, inclusive quem tinha sintomas tipicamente passava a usar máscara, portanto para eles é absolutamente normal. Nós ainda vivemos numa realidade um bocadinho diferente, até diria que no contexto do presentismo, em que muitos de nós, tipicamente com alguns sintomas, continuam a ir trabalhar. E mesmo agora no contexto da pandemia temos assistido ainda a situações desse género, o que é de facto incompreensível. E, portanto, temos que chegar de forma mais ágil às pessoas para que as pessoas adotem, de facto, comportamentos mais seguros e mais saudáveis. Eu acho que temos vindo a assistir a um aumento progressivo da utilização da máscara, a um aumento progressivo da utilização correta da máscara, mas ainda temos uma margem de progressão importante. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há aqui ainda espaço para haver uma campanha, para que as pessoas percebam a utilidade da máscara e para que não haja aqui um conjunto de equívocos que às vezes nós, que somos profissionais de saúde, se calhar tomávamos por adquiridos, mas que as pessoas depois não é tanto assim, não é? Enfim, por exemplo, desde pessoas que partilhavam máscaras, ou seja, num agregado familiar, por exemplo, apenas haver uma e usarem a máscara à vez, o que para um profissional de saúde é impensável, não é? Mas se nós não explicarmos às pessoas que a máscara deve ser de uso individual e depois, dependendo do tipo de máscara, ela deve ser descartada ou poderá eventualmente ser reutilizada se for lavada, no caso das máscaras comunitárias ou até das máscaras domésticas. E, portanto, faltava, de facto, aqui um conhecimento sobre esse equipamento de proteção individual e que eu acredito que ainda podemos vir a melhorar, no sentido de, por um lado, as pessoas se sintam mais confortáveis a usar, sintam que isso faz parte agora desta nova realidade e que também, quando o usam, o façam de forma adequada. Seja na sua colocação, seja na remoção, seja no próprio uso e a própria manutenção da máscara também é algo que nós temos seguramente margem para melhorar. E, portanto, temos aí uma necessidade, se calhar, de chegar melhor às pessoas, eventualmente usar aqui alguns figuras públicas que possam dar corpo precisamente a essa situação e liderarem também pelo exemplo, aqui um apelo também para a nossa classe dirigente, os políticos, etc. As pessoas têm alguma visibilidade, poderem também fazer essa apologia da utilização da máscara e os contextos em que isso deve acontecer. Idealmente, nós devemos, de facto, higienizar as mãos antes de manipular a máscara, seja para a colocar, seja para a retirar. E depois de retirar também. Nós devemos apenas utilizar os atilhos ou os elásticos para manipular. É importante sabermos qual é que é a forma correta de a colocar. As máscaras tipicamente têm um arame no topo, portanto a parte que tem um arame deve ser colocada na parte superior, que é o arame que permite depois ajustar aqui a máscara melhor à forma do nariz. Tipicamente nestas máscaras descartáveis, a face colorida deve ser aquela que é colocada para fora. Portanto, a parte branca deve ser aquela que fica em contacto com a face. Nós devemos manipular apenas os atilhos ou os elásticos e colocar então a máscara sem tocar na parte da máscara propriamente dita e devemos colocá-la de uma vez, encaixando e depois colocando, neste caso, os atilhos por cima das orelhas. Devemos proceder então ao ajustamento do arame e, portanto, temos mesmo que apertar, não é apenas... Às vezes as máscaras vêm dobradas e, portanto, temos que fazer com que o arame fique com a forma do nariz, de forma a que não haja ar depois a passar aqui para a zona dos olhos ou até dos óculos. Por exemplo, quem usa óculos é sempre uma situação complicada porque tendem a embaciar. E depois de ajustarmos esta parte, devemos puxar a parte de baixo da máscara por forma a que ela cubra o queixo. E, portanto, ela deve, de facto, cobrir a região do queixo para ficar o mais adaptada possível à face. Estas máscaras cirúrgicas não vedam, não é? Ou seja, nós sabemos que há aqui uma parte de circulação de ar que acontece pelos lados, por cima e por baixo. Portanto, esta é uma circunstância destas máscaras. Os respiradores, por exemplo, não são assim. Os respiradores já são máscaras em que ficam completamente cooptadas à face e acabam por vedar completamente e, portanto, elas filtram efetivamente quer o ar que sai, quer o ar que a pessoa inspira, não é? Em relação às máscaras comunitárias, é exatamente a mesma situação. Para retirar, tal e qual como a colocar, não se deve tocar na máscara. Às vezes temos tendência para querer mexer na cara, etc. Portanto, devemos evitar manipular a máscara, portanto, é importante que isso aconteça. Devemos substituí-la sempre que ela esteja úmida ou suja e num limite, por exemplo, estas máscaras cirúrgicas tipicamente não devem ser usadas mais do que 4 horas. E, portanto, ao fim desse tempo, ou seja, aquilo que acontecer primeiro, ou ficarem úmidas ou sujas, ou 4 horas, devem ser substituídas.
Para substituir estas que são descartáveis, portanto, devemos, mais uma vez, manipular apenas os elásticos ou os atilhos, retirá-las, portanto, manipulando apenas os elásticos, num movimento para a frente, em que nós retiramos a máscara e depois vamos descartá-la num local apropriado. Uma das coisas que temos assistido, por exemplo, são muitas máscaras que estão no chão, enfim, que não, as pessoas não as descartaram de forma adequada e é muito importante que o façam. Devemos usar a máscara sempre que estejamos na proximidade de outras pessoas que não fazem parte do nosso agregado familiar, porque isso permite-nos proteger a nós próprios, mas também proteger os outros. Como nós sabemos que há aqui uma componente de transmissão da doença em assintomáticos, ou seja, nenhum de nós tem a garantia de não estar infectado e, portanto, com capacidade de transmitir a doença, devemos resguardar-nos sempre que estejamos na presença próxima de outras pessoas, em particular quando isso acontece em ambientes fechados, portanto, no interior.